Olá, queridos, vamos para mais uma na Diário. Pense um pouquinho, você já se pegou transformando um pequeno contratempo numa catástrofe? É uma preocupação pequena que cresce e cresce na mente até parecer um monstro indomável. Você já pegou alguma vez pensando em uma coisa pequena e você foi aumentando na sua mente, aumentando, e aquilo se tornou algo indomável na sua mente. É aquilo que geralmente é conhecido, queridos, como fazer tempestade em copo d'água. A gente percebe que é a tendência humana de magnificar problemas, de se afogar em ansiedades que, com um pouco de perspectiva, talvez não fossem tão grandes assim. Queridos, por que nós fazemos isso muitas das vezes? Muitas das vezes nós fazemos isso por medo do desconhecido, por uma necessidade de controle que nós temos, ou porque nós esquecemos que quem está no controle do universo não somos nós. A ansiedade sobre o futuro, sobre o e se? E se isso fosse assim, e se isso fosse daquele jeito, e se acontecesse isso aqui, e se acontecesse aquilo outro? Esse se, queridos, nos rouba a paz no presente e nos esgota emocionalmente. Esses dias eu estou compartilhando com vocês aqui devocional nesse sentido, porque a gente tem percebido que o número de pessoas ansiosas tem aumentado muito e é importante a gente ouvir palavras que nos orientem a combater, como um antídoto, lidar com essas situações. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, verso 34, que Jesus, queridos, diz o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Querido, Jesus, em seu sermão no monte, conhecido Sermão da Montanha, nos deu um antídoto poderosíssimo para essa tendência de ansiedade. Ele nos está dizendo, queridos, para nós não nos preocupar com o dia de amanhã. Basta a preocupação de cada dia. Mas perceba, ele não está dizendo com isso para a gente ser irresponsáveis, para a gente não planejar nada. Ele não está dizendo isso. Ele está nos chamando a confiar no cuidado providencial de Deus e a focar a nossa energia em lidar com os desafios e responsabilidades de hoje. Lidar com os desafios de hoje, não lidar com os desafios de amanhã. Porque amanhã vai vir outros desafios. Então ele está nos trazendo essa realidade. Porque a preocupação excessiva com amanhã não resolve os problemas de amanhã. Você se preocupar com as coisas que ainda vão vir amanhã, não vão resolver os problemas de amanhã. Eu digo isso para você, queridos, porque infelizmente eu tenho essa tendência às vezes de me preocupar e ficar pensando e cogitando às vezes as coisas, e isso acaba esgotando a gente emocionalmente, acaba esgotando a gente, queridos, mentalmente. Então, a gente não consegue resolver os problemas de amanhã. A gente tem que lidar com os problemas de amanhã, é isso que a Bíblia nos orienta. Ela apenas, queridos, simplesmente rouba as nossas forças. A ansiedade, quando a gente age dessa maneira, simplesmente tira as nossas forças. Ela rouba também a nossa alegria hoje. Não permite que a gente aproveite, olhe para o dia de hoje, aproveite o dia hoje. A gente fica tão preocupado às vezes com o dia de amanhã. A gente não consegue parar para poder observar as maravilhas de Deus, as misericórdias de Deus hoje. Então, queridos, é como tentar, às vezes, infelizmente, carregar o peso de 2 dias ou até mais. E de uma vez só. Só que Deus, queridos, Ele nos promete graça e força para cada dia, não para a semana inteira de uma vez. Ele nos promete graça para aquele dia. A graça que Deus nos dá hoje, queridos, é a graça que Ele vai nos dar amanhã. Ele não pega a graça de amanhã e nos traz para hoje, de modo nenhum. A graça que Ele vai dar para você hoje é para você lidar com os problemas hoje. Os problemas de amanhã Ele vai dar graça para amanhã. Então, quando você se sentir a tempestade começando a se formar no seu corpo, a tempestade mental, você deve parar.
Você deve respirar fundo e você deve se lembrar das palavras de Jesus e se perguntar, fazer algumas perguntas, como por exemplo, isso realmente é tão grande quanto parece na minha cabeça? Esse problema, na realidade, ele é tão grande quanto eu estou projetando ele aqui na minha mente? Segunda coisa, posso fazer alguma coisa hoje a respeito disso? Se sim, você deve fazer. Agora, se não, entregue a Deus. Se você não conseguir fazer nada com relação àquele problema que você está cogitando hoje, então pare, entregue nas mãos do Senhor e deixe para quando o problema realmente vier, a situação vier, as coisas possam se resolver. Outra coisa, outra pergunta que você deve se fazer é o seguinte: estou confiando no cuidado do Pai Celestial? Eu estou realmente confiando no cuidado do Pai Celestial que alimenta as aves e veste os lírios do campo? Eu estou confiando que Deus, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios do campo. Eu estou confiando nele. Será que eu não tenho mais importância do que essas criaturas, esses seres? Será que eu não tenho mais importância? Claro que tem, queridos. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é sim muito mais importante do que a ave, muito mais importante do que os lírios do campo diante de Deus. A gente percebe isso nas Escrituras. Por isso, queridos, liberte-se do fardo de carregar o amanhã. Liberte-se do fardo de querer carregar hoje o amanhã. Confie suas preocupações a Deus em oração, queridos, como está lá em Filipenses 4, 6 e 7. E concentre-se em viver o hoje com a fé e dependência dEle. Deixe que cada dia tenha os seus próprios desafios, queridos, enfrentando-os com a graça de Deus, que vai providenciar o auxílio para aquele dia. Então, chega de tempestades de copo d'água. Viva com a paz que vem da confiança dos cuidados de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai Santo, só o Senhor sabe como é que tem estado a nossa mente. Só o Senhor sabe como nós temos projetado os problemas na nossa mente. Por isso nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude a entregar diante do Senhor. Para que o Senhor não permita, ó Deus, que na nossa debilidade, na nossa fraqueza de ser humano, a gente venha transformar questões tão pequenas em questões tão monstruosas na nossa mente. Que nós não venhamos transformar garoas, chuvas de garoas, em tempestade na nossa mente. Ó Deus, nos ajude a lidar com os problemas de cada dia. Nos ajude a confiar diante do Senhor. Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos sofrer a ansiedade, Deus. Não permita que nós venhamos padecer em nosso corpo, Deus, em ansiedade. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a administrar, de acordo com a Tua palavra, Senhor Deus, os problemas. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, continue nos abençoando.